Imagina que incrível seria você reencarnar no seu game favorito. No entanto, ao invés de se tornar o herói da história, você acaba se transformando no vilão mais poderoso. Esse anime é sobre isso, e a história começa quando a Alicia chega na capital, em busca da famosa Academia Real. No caminho, ela encontra uma senhora idosa que diz estar se sentindo mal. Então, a Alicia decide acompanhá-la até a casa dela e usa uma magia de luz para curá-la. A senhora começa a se sentir melhor na hora, e a filha dela fica super agradecida. A filha percebe que a Alicia é uma aluna do primeiro ano e já alerta ela, dizendo que ela precisa se apressar, pois o portão principal da Academia Real vai fechar exatamente às 6 da tarde. A Alicia sai correndo, mas justo quando está chegando o sino toca. E aí, o Oswald aparece e fecha o portão na cara dela antes que ela consiga entrar. O Oswald fala para ela procurar um lugar para passar a noite, mas a Alicia sabe que a cerimônia de entrada vai ser no dia seguinte. Então, ela quer entrar no dormitório de qualquer jeito. O problema é que o Oswald não pode deixar ela entrar pelo portão, pois ele precisa seguir as regras da academia. No entanto, o Oswald comenta com ela que existe uma parte do muro que está desmoronando e que alguns alunos que quebram o toque de recolher estão usando esse caminho para entrar escondido. A Alicia então pergunta quem esse cara é, e ele se apresenta, dizendo que é filho de um pastor. Ela logo responde que ele é uma ótima pessoa e que quer ser amiga dele. Logo depois, a Alicia encontra a parte quebrada da parede e conhece o William, que percebe que ela também quebrou o toque de recolher. Ele ajuda ela a se levantar e os dois entram escondidos na academia. O William comenta que também é um calouro e que recebeu ordens para comprar bebidas para os veteranos. Ele foi obrigado pelos seus veteranos, que o disseram que isso é um tipo de ritual para quem está entrando no dormitório. William avisa para ela tomar cuidado enquanto andam pelo telhado e comenta que o pai dele é um general. A Alicia começa a perceber que a academia está cheia de gente rica e ele reforça o aviso para ela ficar mais atenta. Mas no fim das contas, ele acaba escorregando e caindo em uma janela. Ela tenta ajudar, mas acaba caindo junto com ele, e os dois batem no Edwin, que é amigo do William desde criança. O Edwin se apresenta, revelando que ele é o príncipe de um reino, e a Alicia fica chocada com essa informação. Depois disso, a Alicia e o William são levados até o diretor, que dá uma bronca neles, dizendo que eles causaram um tumulto antes mesmo da cerimônia de entrada. O William tenta jogar a culpa na Alicia, dizendo que se distraiu porque ela estava conversando com ele, mas o diretor o impede de falar e diz que suas bebidas serão confiscadas. No fim, o diretor diz para Alicia que ela tem um talento raro para magia de luz e que foi justamente por isso que ela conseguiu uma bolsa de estudos para entrar na academia, mesmo sendo de origem pobre e fedida. O diretor diz para os dois que eles vão receber tarefas extras por uma semana como punição e manda os dois trabalharem juntos, e depois ele sai do escritório. Mas então a gente fica sabendo que na verdade o Oswald está feliz por ver a Alicia, pois ele acredita que ela é a única que pode derrotar o Rei Demônio. Naquela noite, a Alicia fica pensando em como ela fez besteira logo no primeiro dia. Então, ela escuta uma movimentação estranha. Quando olha pela janela, ela vê os guardas procurando por um intruso. Ela acha que os criminosos estão visando a academia porque tem um monte de aluno rico lá dentro. Mas ela acredita que está segura, já que é só uma plebeia. Só que, de repente, um homem entra no quarto dela. Então, ela parte para cima, achando que ele é o tal intruso. Mas o cara pede para ela ficar quieta e mostrar o rosto. E então, ela percebe que ele é o Edwin. Ele explica que estava investigando algo, mas acabou fazendo barulho demais e isso alertou os guardas. Como os guardas ainda estão procurando por ele, ele pergunta se pode ficar escondido ali no quarto dela, e a Alicia concorda. O Edwin pede desculpas por ter invadido o espaço dela, e ela responde que está tudo bem, e diz que nunca tinha conversado com um membro da família real antes. E o Edwin comenta que, como sempre esteve cercado por nobres, ele nunca teve a chance de interagir com um plebeu. Ele pergunta se todos os plebeus são violentos, mas ela explica que só atacou ele porque achou que ele era um ladrão. E o Edwin decide ir embora, porque ele pensa que os guardas já pararam de procurá-lo. No dia seguinte, os alunos novos recebem ordens para ir até o salão, como parte da cerimônia de abertura. Só que a Alicia acaba encontrando uma garota chamada Yumela, que por algum motivo está encarando ela de um jeito intimidador. Os oficiais dão boas-vindas para os calouros na academia, mas a cena corta para Alicia e os meninos, enquanto eles estão no meio de uma luta contra Yumiela, enfrentando a magia negra dela. Ela começa a lançar vários projéteis mágicos, mas o Oswald invoca uma bola de fogo que consegue superar os ataques dela e cria uma brecha para Alicia agir. A Yumiela acaba sendo derrotada e o Edwin abraça a Alicia. No entanto, a gente descobre que tudo isso é somente um jogo e uma garota comemora sua vitória, revelando que o nome do jogo é Luz Mágica e o Herói, e nele existem 3 interesses amorosos disponíveis. O objetivo principal é aumentar o nível da Alicia para que ela consiga derrotar o Rei Demônio, mas depois que o Rei Demônio é vencido, a Yumiela aparece como um chefe oculto e ela é a personagem mais forte do jogo. Logo em seguida, ficamos sabendo que a nossa heroína foi morta
abduzida pelo caminhão Kun e reencarnou no jogo. No entanto, ela acabou ficando no corpo da Yumiella ao invés de se tornar a Alicia. Ela sabe como a história vai se desenrolar e observa que o reino foi fundado pelo herói que derrotou o Rei Demônio, mas o Rei Demônio tinha cabelos pretos. Então as pessoas passaram a achar que cabelos pretos são um mau sinal. Ela sabe que sua personagem é muito poderosa, pois o grupo da Alicia não consegue derrotá-la, a menos que eles atinjam um nível máximo. Mas mesmo assim, ela sabe que será derrotada no final. Então ela começa a se perguntar sobre sua própria existência. Ainda assim, ela se lembra de que é a personagem mais forte do jogo. Então, por enquanto, ela decide aproveitar sua vida, acreditando que possivelmente ela conseguirá fugir dessa história maluca. E ela também revela que não está se importando com interesses amorosos. Por isso, ela planeja fazer tudo que for possível para não se envolver com ninguém, pois assim ela vai poder viver uma vida tranquila, ficando longe do grupo da Alicia, já que eles não teriam motivos para matá-la depois de derrotarem o Rei Demônio. No entanto, por via das dúvidas, ela pensa em como aumentar o seu nível. Então, ela vai para a floresta, onde mata um slime. O seu corpo começa a ficar mais forte e ela começa a se viciar nessa sensação. Por isso, ela acaba matando diversos monstros. Depois de um tempo, a Yumiella entra na Academia Real, onde lê uma mensagem dos seus pais, dizendo para ela se encontrar com nobres do sexo masculino, pois ela precisa se casar com um deles para se tornar herdeira. Ela vai até o portão, onde vê Alicia implorando ao Oswald para deixá-la entrar. Ela percebe que os eventos do jogo estão acontecendo como esperado. Então ela decide evitá-los, e no dia seguinte, a cerimônia de entrada começa, mas ela percebe que todos estão olhando para ela, provavelmente achando que ela é uma pessoa maligna por conta do seu cabelo preto. Um funcionário revela que os níveis dos alunos vão ser avaliados, e eles trazem uma bola de cristal, e a Yumiella fica surpresa ao ouvir isso. A Alicia toca a bola, revelando que ainda está no nível 1, e o diretor diz para ela dar o seu melhor. Todo mundo fica impressionado com o fato do William já estar no nível 10, pois esse é um nível bem alto para um calouro. Mas a Yumiella fica nervosa, pois ela não sabe o seu nível e ela queria ser discreta nesse mundo. Ela se aproxima da bola de cristal, e o diretor percebe que ela está nervosa, mas ele acredita que é porque ela deve estar no nível 1. A Yumiella não diz nada, e apenas toca na bola, e isso acaba revelando que ela está no nível 99. Todos ficam surpresos ao ver isso, e começam a dizer que é impossível, e ela fica muito preocupada, pois por conta disso talvez ela não consiga ter a vida tranquila que queria. No entanto, os oficiais não acreditam nela, e começam a acreditar que ela adulterou o dispositivo, pois é impossível que um calouro esteja no nível 99. Eles dizem que ela precisa derrotar muitos monstros para subir de nível, mas a Yumiella revela que vem fazendo isso há muito tempo. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, mas o diretor acha que somente o tempo vai dizer se o resultado está certo mesmo. Depois da cerimônia, todos se reúnem para uma festa com um buffet incrível, mas a Yumiella repara que ninguém quer falar com ela, então ela decide ir embora. Enquanto ela está caminhando pelo campus, o William se aproxima e a acusa de trapaça. Ele acha que ela só quer se destacar e ainda pergunta se ela não tem orgulho de ser uma nobre. O Edwin aparece, também chamando ela de mentirosa. Ele explica que o William treina com uma espada desde criança e por isso ele já está no nível 10. O Edwin também acha que ela trapaceou, mas a Yumiella diz que está no nível 99 e que eles serão obrigados a acreditar nela quando as aulas começarem. Eles ficam irritados, achando que ela está se fazendo de inocente, e o Oswald também se junta à conversa, dizendo que ela não tem credibilidade. Ela percebe que atraiu a intenção dos interesses amorosos do jogo, mas a Yumiella não gosta de nenhum deles, e tudo que ela quer é evitar esses caras e conseguir ter uma vida tranquila. O Edwin manda ela provar que está dizendo a verdade, pedindo para que ela mostre seus poderes mágicos, mas ela sabe que vai causar um tumulto se usar magia ali na frente de todo mundo. Então a Yumiella volta para casa, e sua empregada, a Rita, pergunta por que ela saiu da festa. Ela explica que é porque não gosta das pessoas que estavam lá, mas a Rita diz que se ela continuar agindo desse jeito, ela nunca vai encontrar um bom parceiro. A Rita comenta sobre o Edwin, dizendo que ele seria um bom partido para ela, mas a Yumiella percebe que ele claramente não gosta dela e pergunta para a Rita o que significa aspirante a central, já que um daqueles garotos chamou ela disso. Então a gente acaba descobrindo que a Yumiella vem de uma família de nobres regionais que não tem uma posição importante na capital, então eles não são considerados nobres centrais, e o termo aspirante ao poder central se refere aos nobres regionais que passam um tempo na capital, mesmo sem ter nenhuma influência por lá, e isso é usado como um insulto, que inicialmente para Yumiella não fazia sentido algum, mas agora ela finalmente entende. No dia seguinte, vemos a Yumiella na sala de aula, ouvindo seus colegas fofocarem sobre ela, pois eles continuam acreditando que ela está mentindo sobre seu nível. Mais tarde, os alunos se preparam para a primeira aula prática, que é a de esgrima. A gente descobre que essa é a primeira vez que a Yumiella está segurando uma espada, então ela começa a brincar com ela, totalmente sem saber o que está fazendo. O professor diz aos alunos que eles vão ter batalhas simuladas. Ele fala que a Yumiella vai ser a primeira a lutar, e o William se voluntaria para ser o oponente dela. Ele se prepara completamente para enfrentá-la, enquanto a Yumiella
Ela pensa em se segurar para lutar contra ele. Ela lembra que até agora só usava magia para derrotar monstros, mas ela também sabe que seus ataques físicos são bem poderosos. O William chama ela de fraude e pede para ela desistir logo, mas o professor pede para que os dois assumam logo suas posições. No entanto, a Yumi e ela nem mesmo levanta a espada, e os alunos começam a rir dela. William zomba da cara dela, perguntando se ela decidiu se render, mas então ela revela que essa é a primeira vez que está segurando uma espada. O William fica irritado e acha que ela está debochando da cara dele. Ele a ameaça quebrar até mesmo os ossos dela, só que quando ele avança, a Yumi ela percebe que ele é muito lento, então ela se esquiva facilmente do ataque dele, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia no chão. Mesmo assim, William não desiste. Ele se levanta e tenta atacar de novo, mas a Yumi ela desvia mais uma vez e derruba ele. Ela até fica preocupada, pensando que vai se meter em encrenca se acontecer alguma coisa com ele, mas logo percebe que ele ainda está vivo. Na aula seguinte, o tema é a prática de magia, e a gente vê que a Alicia e o Oswald são colegas de classe. A professora diz que quer testar as habilidades mágicas dos alunos, então manda eles lançarem feitiços contra um boneco. Ficamos sabendo que existem 4 elementos básicos que os alunos usam para atacar o boneco. A magia de luz é extremamente rara, então mesmo que a Alicia esteja com dificuldades para usá-la, os alunos ficam impressionados com a habilidade dela. O Oswald domina os 4 elementos básicos e mostra seus poderes lançando magia no boneco. A professora fica impressionada e comenta que agora entende por que chamam ele de prodígio. Logo em seguida chega a vez da Yumiela e logo é perguntado a ela sobre o que ela consegue fazer. Ela repara que a pessoa que fez a pergunta não viu o que aconteceu na aula anterior, então ela rapidamente entende que ele ainda duvida de suas habilidades. Nesse momento descobrimos que a Yumiela não consegue usar os 4 elementos básicos, mas ela domina a magia negra. Ela pergunta à professora se pode quebrar o manequim, e a professora explica que somente os magos do palácio conseguem fazer isso. Mesmo assim, ela diz que a Yumiela pode tentar, então a Yumiela usa o seu feitiço mais fraco, enquanto o Oswald comenta que aquilo parece patético, mas então o feitiço acerta o boneco e faz ele se desintegrar completamente. Então a gente descobre que esse é um feitiço que derrete tudo que toca. A professora fica chocada e explica que a magia negra não é maligna e que inclusive já foi usada pelos magos do palácio no passado. O Oswald não consegue acreditar que foi superado e se recusa a acreditar que existe alguém melhor do que ele. Então ele sai correndo. O Edwin chega com o diretor, dizendo a Yumiela que ela está prestes a ser expulsa, enquanto o diretor explica que ela não está apta a permanecer na academia, pois mentiu sobre o seu nível. A professora pede que ele reconsidere, explicando que a Yumiela é uma usuária de magia negra capaz de destruir um boneco, mas o diretor não está convencido e diz que isso ainda não prova que ela está no nível 99. A professora sabe que a Yumiela estava se segurando, então ela pede para que a garota mostre sua magia com força total. Então a Yumiela pede permissão do Edwin para lançar sua magia no céu. Ele diz para ela fazer o que quiser, pois acha que sua magia não vai causar muito impacto. Então ela invoca um buraco negro que continua a se expandir até cobrir completamente o céu, e todo o reino entra em pânico, pois o poder de um buraco negro apaga tudo em sua área de efeito, removendo até mesmo o ar do céu, o que cria um vácuo que absorve tudo para dentro dele. Ela para de usar o seu feitiço e o buraco negro desaparece, mas todos estão em estado de choque, pois eles finalmente perceberam que ela tem o poder para destruir o reino inteiro sozinha. No dia seguinte, a Yumiela é convocada pelo rei, então ela entra no Palácio Real, onde todos estão falando sobre o buraco negro, pensando que seus poderes são assustadores. O rei diz a ela que sabe o que aconteceu na academia, dizendo que todos a trataram mal e pede desculpas por suas ações. Ela explica que mereceu, dizendo que causou problemas para todos, mas ele lhe diz que eles não estavam sendo razoáveis, pois eles não queriam aceitar a verdade. Mas diferente de todos, ele quer testar suas habilidades, pois até mesmo ele, como um rei, acha difícil acreditar que ela esteja no nível 99. Então ele ordena que o capitão dos cavaleiros, o Adolf, determine se ela está dizendo a verdade. Ela se lembra de que o Adolf é o cavaleiro mais forte no reino, pois ele está no nível 60, tendo esse o nível mínimo necessário para derrotar o Senhor dos Demônios. O Adolf diz a ela que respeita seus poderes, por isso não vai se conter, e começa a atacá-la, enquanto ela pensa em como reagir, pois ela não quer machucá-lo. Ela percebe que não precisa brigar com ele, então decide se curvar, o que permite que ela se esquive do ataque. O Adolf explica que nem mesmo os cavaleiros conseguem se esquivar desse movimento, e diz que ela foi capaz de manter a compostura enquanto ele a atacava. Então ele conclui que ela está mesmo no nível 99 e pede desculpas por tê-la atacado, dizendo que estava apenas cumprindo ordens. O rei diz a Yumiela para mostrar seus poderes mágicos, então ela usa o seu feitiço, fazendo com que espinhos apareçam do chão. O rei reconhece que se trata de magia negra e pergunta a opinião do chefe mago do palácio, porque todos acham que a Yumiela é uma garota maligna por usar magia das trevas, mas o chefe mago explica que magia negra é como qualquer outro elemento e diz que uma pessoa que a usa não é necessariamente maligna e que a magia negra é apenas uma magia que está
está no mesmo nível de uma magia da luz, por isso ela é considerada extremamente rara. O rei conclui que as pessoas têm medo da Yumiella porque não a entendem, e a parabeniza por ter sido a primeira pessoa no mundo a atingir o nível 99. Ele pergunta como ela conseguiu fazer isso, então ela explica como adquiriu o amuleto do crescimento para ganhar mais experiência, e usou a flauta de chamar monstros para invocar monstros na dungeon, mas todos acham que ela é louca, porque fazer coisas assim são incrivelmente perigosas. O rei pede a opinião do Adolf, então ele explica que só dá para usar um amuleto por vez, e que ele nunca usa o amuleto do crescimento, porque o amuleto de proteção já salvou ele inúmeras vezes. Ele ainda acrescenta que jamais invocaria monstros sozinho, porque tem medo de acabar morrendo. O rei então pede para que a Yumiella use seus poderes para servir ao reino, e ela concorda em fazer isso. Então, o rei se oferece para dar tudo o que ela quiser, dizendo que está disposto a recebê-la na família real, mas ela acha que ele está tentando acorrentá-la ao reino, tornando ela um membro da família dele. Então, ela diz que só quer viver em paz, e ele promete realizar esse desejo. Depois disso, descobrimos que a Yumiella, na verdade, não se importa tanto assim com o reino, e que ela planeja fugir assim que alguma coisa ruim acontecer. A Yumiella é convidada para ir até a sala da rainha, onde a rainha diz que a conversa será particular, por isso ela quer que a Yumiella vá embora imediatamente depois. A rainha confia nela e diz que ela não parece ser como os outros nobres com segundas intenções, então ela decide dar a Yumiella acesso a informações confidenciais. A rainha revela que o Rei Demônio vai retornar em 2 anos, então eles estão preparando uma força de elite liderada pelo Edwin, porque ele precisa derrotar o Rei Demônio como membro da família real. Ela diz a Yumiella para se juntar ao grupo do Edwin, dizendo que os outros alunos talentosos também serão convidados. A Yumiella percebe que Alicia recebeu uma bolsa de estudos porque a família real está planejando usá-la para atingir seus objetivos, e o Edwin não sabe disso, por isso ele estava investigando o assunto no começo do jogo. A Yumiella concorda em participar do grupo porque ela quer derrotar o Rei Demônio, mas a rainha diz que ela deve apenas ajudar o Edwin, dizendo que a reputação da família real será arruinada se ela for a responsável por dar o golpe final. A rainha aconselha a Yumiella a se casar com o Edwin, mas ela recusa na hora. Então a rainha diz que ela ainda tem 2 anos para reconsiderar. Logo em seguida ficamos sabendo que existem nobres que se opõem ao rei, porque não estão satisfeitos com o estado atual do reino, e que esses nobres estão sendo liderados pelo Duque Hilrose. A rainha explica que os aspirantes ao trono se juntam à facção dele, incluindo a família da Yumiella. A Yumiella começa a se perguntar como deve lidar com seus pais, achando que provavelmente será convidada a se casar com alguém da família do Hilrose, mas a rainha explica que vai mandar uma ordem real para impedir que a família da Yumiella a leve embora, mas essa ordem real só vai durar 3 anos. A Yumiella acha que esse tempo é mais do que o suficiente, mas sabe que vai precisar resolver a questão com a família dela depois que se formar. A rainha a aconselha a evitar a facção anti-reino, porque os poderes dela já chamaram a atenção de outros países. A Yumiella volta para casa e a Rita entrega para ela um álbum, dizendo que ela pode usar aquilo para escolher um bom parceiro para um casamento, mas ela não está ligando para isso, e ela pede para Rita trazer um chá, enquanto comenta que a rainha lhe deu alguns bolos. Depois, vemos a família real falando sobre a Yumiella. Eles acham incrível o fato dela ter alcançado o nível 99 em uma idade tão jovem, e a rainha comenta que a garota provavelmente não teve escolha a não ser se tornar mais forte, já que os pais dela nunca a deram amor, e todos sempre a evitaram por conta do seu cabelo preto. Mas mesmo assim, a rainha reconhece a força dela, porque mesmo tendo sofrido em silêncio, ela nunca guardou rancor de ninguém, e o rei sabe que os outros nobres vão tentar conquistar ela. Por isso, eles precisam tentar garantir a vida pacífica que ela deseja. A rainha acredita que ela precisa de amigos, por isso ela promete fazer com que ela se conecte mais com o reino. De volta à academia, as meninas começam a se aproximar da Yumiella, tentando fazer amizade com ela. Ela percebe que as coisas mudaram depois de que ela foi convocada pelo rei, mas a relação dela com Alicia continua igual, e os meninos até pedem desculpas pelas atitudes passadas, só que eles começam a evitar ela depois disso. Ela começa a receber cartas de outros rapazes que estão tentando conquistar ela, e ela nota que o pessoal da facção do rei é muito mais fácil de lidar, já que os membros da facção contrária ao rei são bem mais agressivos. Tudo isso porque eles querem usá-la contra a família real. Vemos um rapaz dizendo a ela para se casar com ele, dizendo que eles podem unificar todo o continente, mas ela o rejeita, dizendo que só gosta de pessoas mais fortes do que ela. Mas ele diz que força física não é tudo, e afirma para ela que sua inteligência é superior, mas ela o lembra de que ele nem mesmo é o melhor aluno, e diz que se ele planeja unificar o continente, ele vai ter que se opor à família real, portanto ele teria que cometer uma insurreição para atingir esse objetivo. Ela avisa que esse tipo de crime é punível com a morte, e isso o deixa muito assustado. Ela então diz que vai fingir que essa conversa nunca aconteceu, mas acha que alguém pode ter escutado, por isso aconselha ele a ficar longe dela, já que as pessoas
pessoas podem suspeitar. A Yumi ela está prestes a voltar para o quarto, mas encontra uma garota chamada Eleonora, que diz estar procurando por ela. A Yumi ela sabe que a Eleonora é filha do Duque Hirose e que as meninas a admiram, mas ela trata todas como uma tirana, dando apenas ordens. A Yumi ela lembra que no jogo sua personagem se tornou má tentando agradar a Eleonora, então ela quer evitar contato, mas a Eleonora convida a Yumi ela para uma festa do chá e ela acha que pode ter problemas se recusar, então decide ir. A gente descobre que a Yumi ela nunca teve vida social, então ela não sabe como interagir com as pessoas. A Eleonora começa a falar sobre o seu perfume e a Yumi ela não se importa, então continua respondendo de forma genérica. Ela percebe que a Eleonora fala demais e a gente fica sabendo que ela estava muito ocupada com a rainha da academia no jogo, por isso a Alicia nunca teve a chance de conversar com ela. A amiga da Eleonora a interrompe e diz para ela desistir do Edwin, dizendo que ela será bem-vinda a um grupo se concordar com isso. A Eleonora acha que o rei mandou ela se casar com Edwin, então ela quer que a Yumi ela se afaste dele, pois acha que a Yumi ela não é adequada para ser esposa dele. Mas a Yumi ela se pergunta por que a Eleonora está falando com ela, já que a Alicia é bem mais próxima do Edwin. Ela responde para a Eleonora que não quer se casar com ele e por esse motivo ela é convidada a entrar no grupo, mas ela recusa, dizendo que não quer ser amiga dela. Mas a Eleonora acha que ela está escondendo os sentimentos pelo Edwin e isso a deixa irritada. A Yumi ela então explica que não merece estar com ele e diz que a Eleonora é mais digna do amor do Edwin e que eles vão formar um belo casal. Isso faz com que a Eleonora fique super feliz e a Yumi ela percebe que ela é uma mulher fácil de se agradar. Depois de um tempo, vemos a Yumi ela na cafeteria e um grupo está prestes a se juntar a ela, mas a Alicia se aproxima e pergunta se ela é o Senhor dos Demônios. Ela fica surpresa ao ouvir isso e a Alicia revela que sabe sobre o segredo da família real, pois o Edwin lhe disse que o Rei Demônio retornará em 2 anos. A Yumi ela acha que ele é um idiota por ter contado tudo e se pergunta por que a Alicia acredita que ela é o Rei Demônio. A Alicia explica que acha a Yumi ela suspeita porque ela tem cabelo preto e até mesmo usa magia negra. Então a Yumi ela tenta explicar que ela não é o Senhor dos Demônios, mas os meninos a interrompem, achando que ela está tentando prejudicar a Alicia. Ela explica a situação, esperando que o Edwin tente esconder o segredo, mas ele simplesmente diz a todos que o Rei Demônio voltará. William acha que ela é o Rei Demônio, mas a Yumi ela nega, dizendo que o Rei Demônio vai voltar em 2 anos e que ela está na academia, então ela é apenas uma aluna. No entanto, William acredita que ela vai se tornar maligna no futuro e ainda diz que vai puni-la se isso acontecer. Ela então pergunta se ele pode realmente lidar com ela, e isso faz com que ele fique com medo. O Oswald também acha que ela é o Rei Demônio, porque os poderes dela são de outro mundo, mas a Yumi ela responde que eles é que são fracos e diz que eles precisam ficar fortes se quiserem derrotá-la, e ela só está tentando os incentivar a ficar mais forte porque ela quer que eles subam de nível para que eles possam derrotar o verdadeiro Rei Demônio, e ela acha que eles vão gostar dela se ela os ajudar a ficarem mais fortes. Então ela decide ensinar os garotos a subir de nível, dizendo para eles matarem monstros numa dungeon. Ela diz que eles devem fazer isso sempre que tiverem tempo livre. Ela aconselha eles a usarem um amuleto do crescimento, irem para a parte mais profunda da dungeon, onde os monstros são mais poderosos. Ela diz para eles caçarem esses monstros e usarem a flauta que atrai monstros quando estiverem sozinhos, explicando que essa é a maneira mais eficiente de subir de nível. No entanto, o Edwin acha que ela está tentando matar eles. Só nesse momento que a Yumi ela percebe que o método dela é muito perigoso. Então ela se oferece para ir junto com eles na dungeon, mas ele se recusa, dizendo que não precisa da ajuda dela. A Yumi ela percebe que os meninos não gostaram do conselho dela e escuta outras pessoas comentando sobre o método dela, dizendo que ela é realmente louca. Entre todos, ela se pergunta por que a Alicia não confia nela, e o fato da Alicia agir de forma tão diferente faz com que ela comece a acreditar que a Alicia é alguém que também reencarnou como personagem do jogo, já que de alguma forma ela parece saber o que vai acontecer no futuro. Então, no dia seguinte, a Yumi ela decide investigar a Alicia. Ela começa a segui-la por toda parte, observando todos os movimentos dela. Ficamos sabendo que no jogo, a Alicia se matriculou na academia porque queria ajudar os outros, mas não conseguia se dar bem com os colegas por conta de sua origem comum, sendo uma plebeia. Mas os meninos a ajudaram e acabaram se tornando seus amigos. A Yumi ela percebe que a personalidade da Alicia não está tão diferente assim, porque ela ainda é gentil e alegre. Mas a Yumi ela começa a se perguntar por que a Alicia parece ter medo dela. Quando a Alicia sai, a Yumi ela se aproxima do gato e tenta falar com ele, mas o bichinho fica com medo e sai correndo. Ela percebe que os animais têm medo dela. Logo depois, ela vê o pai
Patrick, que parece estar observando tudo de longe, mas ele finge que não viu nada. Só que a Yumi ela percebe que ele está mentindo. Então ela explica que deixou o gato escapar, dizendo que poderia ter levado ele à força se quisesse, mas mesmo assim o Patrick não responde. Então ela simplesmente decide ir embora. A Yumi ela continua espionando a Alicia, que está estudando com o Edwin. Ele diz que a Yumi ela não é o Rei Demônio e afirma que é errado acusá-la disso, mas a Alicia desenha uma criatura obscura, dizendo que é isso que ela enxerga quando olha para a Yumi ela. A Yumi ela então começa a achar que essa é a razão pela qual os animais têm medo dela. Ela acredita que talvez seja porque a luz não combina com a escuridão. Então vemos o Edwin revelando que, apesar de não confiar nela totalmente, ele sabe que ela vai participar da luta contra o Rei Demônio, já que o rei reconheceu os poderes dela. Ele também diz para Alicia que ela fará parte do grupo, porque a magia de luz é um recurso muito valioso contra o Rei Demônio. O Edwin pede desculpas por ter envolvido a Alicia nisso, mas ela responde que quer usar a sua magia para salvar o mundo e diz que está ansiosa para trabalhar com ele. A Yumi ela, observando tudo, percebe que a personalidade da Alicia continua a mesma. Então ela chega à conclusão de que a garota não é alguém reencarnado. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Yumi ela vai até a sala do diretor e conhece um homem chamado Ronald. Ele explica que vai assumir o cargo de diretor porque o antigo pediu demissão, mas a Yumi ela percebe que o sorriso dele parece falso e começa a achá-lo muito suspeito. O Ronald revela que foi enviado pelo rei e que ele conhece o segredo da família real. Com isso, a Yumi ela conclui que o rei confia nele. Ele também diz que o Edwin está abrindo demais sua boca e comenta que os meninos têm agido de forma estranha ultimamente, tudo porque a Yumi ela destruiu o orgulho deles. Por isso, ele diz que não pode culpá-los por estarem agindo de forma tão hostil. Ele explica que a família real vai negar que o Rei Demônio está voltando, mas ele sabe que o boato vai continuar se espalhando. Ele informa a Yumi ela sobre as aulas de campo na academia, onde os alunos caçam monstros para subir de nível, e diz que ela precisa ajudar os nobres da região. A Yumi ela se pergunta como os meninos vão treinar, então ele explica que eles vão passar por um treinamento especial, dizendo que planeja ajudá-los a chegar ao nível 40 antes de se formarem. A Yumi ela diz que quer que eles cheguem ao nível 60, mas ele acha isso impossível porque levaria anos para alcançar esse nível. Depois disso, a gente vê a Yumi ela supervisionando as aulas de campo. Ela observa que os métodos usados são ineficientes e que eles nunca vão preparar os alunos para uma batalha real. O Patrick concorda com ela, dizendo que eles conseguiriam matar mais monstros se trabalhassem juntos. É nesse momento que a Yumi ela percebe que finalmente encontrou um colega de classe com quem pode conversar. O Patrick explica que as vanguardas podem segurar os monstros no lugar, enquanto a retaguarda ataca à distância, mas a Yumi ela observa que desse jeito as vanguardas ganhariam menos experiência. Então o Patrick diz que eles precisam inverter os papéis de vez em quando para todos ganharem experiência, e ela observa que isso ainda não é tão eficaz quanto o método dela, mas ainda assim acha melhor do que fazer tudo sozinha. O Patrick menciona que eles têm gente o suficiente para montar uma formação, e então a Yumi ela de repente usa uma flauta de atrair monstros. O Patrick rapidamente ordena que todos se posicionem, sabendo que eles estão em perigo, já que os monstros estão prestes a atacar. Os monstros avançam contra eles, mas as vanguardas seguram a linha e a retaguarda ataca de longe, permitindo que os alunos derrotem os monstros sem nenhuma baixa. Mas um monstro consegue avançar e a formação está prestes a se romper. Então, o Patrick entra em ação. Ele mata o monstro e manda as vanguardas se reagruparem. Eles conseguem derrotar os monstros, mas todos estão exaustos. O Patrick então chama a atenção da Yumi ela, dizendo para ela não usar a flauta sem avisar, mas ela responde para ele não se preocupar, porque ela vai manter todos os monstros no lugar. E então ela usa a flauta novamente. Todos entram em pânico, mas a Yumi ela diz para eles não terem pressa e rapidamente usa um feitiço de ligação sombria, que impede os monstros de se moverem. Ela ordena que os alunos ataquem, dizendo que o feitiço vai segurar os monstros, mas os alunos hesitam com medo de serem atacados. É nesse momento que um monstro parte para cima da Yumi ela, e o Patrick pula na frente para protegê-la, só que ele acaba se ferindo. Então a Yumi ela mata o monstro com um único golpe, e ela usa sua magia negra para curar o Patrick, mas ele parece apavorado. Ele percebe que o ferimento foi completamente curado, e a Yumi ela fica se perguntando por que ele tentou protegê-la. Afinal de contas, ela já está no nível 99, mas ele pede para que ela cuide de si mesma, e ela percebe que ele estava preocupado com ela. Ele a aconselha a não usar a flauta sem aviso, mas ela lhe diz que vai usá-la e invoca mais monstros, fazendo com que
todos entrem em pânico, pois eles já estão exaustos, mas ela continua usando seu feitiço para ajudá-los a subir de nível, forçando-os a se esforçar ao máximo. No dia seguinte, o Ronald dá uma advertência a Yumiella, dizendo-lhe para parar de usar a sua flauta. Ele fica surpreso ao saber que ela pode usar magia negra para curar ferimentos, e ela menciona que uma vez perdeu um braço, então teve que usar sua magia para regenerá-lo. Mas ela lembra que quase morreu, e ela sabe que pode acabar morrendo se tiver sua cabeça cortada. Ela pergunta sobre os nobres centrais, e o Ronald lhe diz que os garotos subiram de nível, mas mataram todos os monstros sozinhos, então os alunos não puderam progredir. Ele acrescenta que a Alicia não conseguiu ganhar experiência, e diz que ela precisa subir de nível, porque sua magia de luz é um recurso valioso para o reino. Então ele pede a Yumiella que a ajude. Ela fica animada, achando que a Alicia vai gostar de sua viagem à masmorra escura, mas o Ronald imagina que ela vai sofrer, pois os métodos da Yumiella são questionáveis. Então ele muda de ideia, dizendo a ela para testar a durabilidade das ferramentas mágicas, e ela aceita a tarefa. Ele lhe dá um pedaço de metal, dizendo que eles planejam usá-lo para fazer uma armadura, e que esse metal conseguiu passar no teste de resistência do Adolf, mas ela o dobra facilmente. O Ronald pede que ela descreva sua durabilidade, mas ela explica que não percebeu, pois nem estava tentando. Ele então tenta dobrar um pouco o metal, mas não consegue fazê-lo se mover nem mesmo 1 centímetro. Depois disso, a Yumiella caminha pelo campus, enquanto Patrick se aproxima dela, perguntando sobre o encontro dela com Ronald. Ela menciona que ele a repreendeu, e o Patrick lhe diz que isso era o esperado. Seu colega de classe o chama, dizendo que todos querem vê-lo, pois querem que ele seja seu líder na próxima aula de campo. A Yumiella observa como todos confiam nele, e durante a aula de espada, o Patrick convida a Yumiella a treinar com ele, mas ela pergunta por que ele a escolheu como sua parceira, já que muitos amigos querem fazer dupla com ele. Então ele explica que está em dívida com ela por ela tê-lo curado, mas ela pede para que ele não fique pensando nisso, pois ela sabe que ele teria sobrevivido sozinho. Então ele pensa em procurar outro parceiro, mas a Yumiella o impede, dizendo para ele treinar com ela, e assim ambos treinam juntos. Ela percebe que ele tem muito talento com a espada, mas quando ele tenta golpeá-la, ela balança a espada casualmente e o derruba com facilidade. Ela se aproxima dele e percebe que ele está ferido, então ela o cura e pede desculpas por tê-lo machucado, mas ele se culpa por ser fraco e diz que não é digno de ser um parceiro dela. A Yumiella diz a ele que suas habilidades com a espada são incríveis e que ela poderia aprender muito com ele, mas o Patrick a pergunta por que ela está tentando aprender a lutar com uma espada, já que ela já sabe fazer isso. Então a Yumiella revela que quer lutar contra o Rei Demônio, e o Patrick diz que acredita que os rumores são verdadeiros, e ele também acredita que o Rei Demônio vai voltar em 2 anos, mas ela nega isso, dizendo que o Edwin só está inventando coisas. Ela comenta que ele tem uma má reputação por conta do seu comportamento, e a credibilidade dele foi muito afetada. Por isso, a maioria das pessoas acreditam que a história do Rei Demônio é apenas uma piada. No entanto, por conta das mentiras do Edwin, algumas pessoas acreditam que ela será o Rei dos Demônios em 2 anos. Ela pergunta se o Patrick acredita nisso, mas ele lhe diz que isso é um absurdo, e que provavelmente os boatos começaram por conta do cabelo preto dela. O Patrick revela que sofreu bullying quando era criança, porque todos achavam que o cabelo dele era escuro demais, mas ele comenta que o cabelo da Yumiella é ainda mais escuro, por isso ele admira a coragem dela, pois ele sabe que a sociedade a odeia por conta da cor do seu cabelo, mas mesmo assim ela mantém o seu cabelo lindo e belo e o expõe em meio à sociedade com muita confiança. Eles se enfrentam de novo, mas o Patrick é atingido novamente e a Yumiella o cura, permitindo que ele se recupere. Ele a elogia, dizendo que ela é incrível, pois nem mesmo tem medo de usar sua magia negra, mesmo sabendo que todos acham que esse tipo de magia é maligna. Então para ele é preciso muita coragem para usar essa magia. Depois disso, durante a noite, a Yumiella pensa sobre o próprio passado, imaginando se ela nasceu com magia negra. Ela lembra que no jogo a personagem dela acabou cedendo à escuridão e que todos adoravam a Alicia por conta da sua magia de luz. A personagem dela tentava esconder os próprios poderes, porque sabia que as pessoas não gostariam dela, mas a Yumiella percebe que o mundo onde ela está agora é diferente, então não faz sentido continuar pensando desse jeito. Alguns dias depois, os alunos se reúnem para outra aula de campo, e o Patrick lembra Yumiella de não usar a flauta que atrai monstros, então ela promete que não vai usar, e diz que vai apenas atuar como médica, e então ela começa a observar os alunos enquanto eles lutam contra os monstros. Um deles acaba se machucando, e a Yumiella se aproxima, perguntando se ele quer experimentar a magia de cura dela. O aluno diz que não, dizendo que prefere tomar uma poção, mas ela explica que não é bom desperdiçar a poção, e então usa a magia dela para curá-lo, o que acaba deixando ele apavorado. Ela percebe que todos têm medo dela, e acha isso estranho, pois a curandeira costuma ser popular. Mais tarde, naquele dia, ela percebe que a lição é muito fácil, e começa a refletir que o método de ação deles é ineficiente.
Então ela pensa em usar sua flauta, mas o Patrick a impede, dizendo que é muito perigoso. Mas ela explica que os monstros são muito fracos para os alunos. Ela acha que eles devem ser levados ao limite, para que assim eles possam subir de nível mais rápido. Ela sabe que eles não estão levando a lição a sério, então sugere machucá-los, achando que isso vai ajudar eles a se concentrarem. Ela diz que pode simplesmente curá-los se a situação ficar muito séria, mas o Patrick acha que essa é uma péssima ideia. Mas ela pergunta para todos se eles querem que ela use a flauta ao invés disso, e eles concordam, achando que é menos pior. Então ela invoca os monstros, enquanto o Patrick diz a todos para se prepararem para a batalha. Ele lidera o grupo na luta contra os monstros, e a Yumi ela observa tudo e percebe que estava sendo muito rude, pois ela sabe que o Patrick deveria ser tratado com respeito, já que ele é superior a ela em termos de nobreza. Ela percebe que ele está usando magia de vento para fazer a voz dele soar mais alto e magia de terra para se manter firme, e acha que ele é um verdadeiro líder, mas ela se pergunta como vai falar com ele depois do incidente. Ela começa a ter medo de que ele passe a odiá-la por conta das atitudes dela. Depois que os monstros são derrotados, todos agradecem ao Patrick por ter levado o grupo à vitória, mas ignoram completamente a Yumi ela. Eles voltam para a academia, e a Yumi ela percebe que ninguém está falando com ela, e logo ela pensa que vai acabar voltando a ser uma solitária. Mas nesse momento a Alicia se aproxima dela, pedindo desculpas por tê-la chamado de Senhor dos Demônios. Ela está prestes a falar com Alicia, mas o Edwin manda ela se afastar, achando que ela estava tentando matar os alunos durante as aulas de campo, e por isso ele considera ela uma ameaça para o reino. Então ela pensa em fugir, achando que todos a odeiam, mas o Patrick aparece de repente e explica que ela ajudou os alunos a subirem de nível. Ele diz que os métodos dela são questionáveis, mas que ninguém pode contestar os resultados. Ele manda o Edwin ficar longe dela, então o Edwin decide recuar. A Yumi ela nota que o Patrick parece chateado. Ela agradece a ele por tê-la defendido e pergunta se ele está com raiva, porque acha que o comportamento dela foi inaceitável, mas ele diz a ela para não pensar nisso. Ele revela que está preocupado com ela, porque ela parece deprimida, mas ela diz que está bem e agradece a ele por estar cuidando dela, e é nesse momento que ela percebe que quer ser muito uma amiga dele. Durante as férias de verão, a Yumi ela continua treinando com o Patrick, que está ensinando ela como manejar uma espada, mas no fim das contas, é ela quem domina ele com facilidade. Ela até acaba curando os braços dele depois de tanto treino, o que revela que ela ainda não consegue controlar bem sua força. Durante uma das aulas, os colegas de classe da Yumi ela se aproximam dela, pedindo ajuda com uma tarefa. Eles percebem que ela está sempre com Patrick, e então ela explica que está ajudando ele a subir de nível. Inclusive, ela diz que pode ajudar eles também a ficarem mais fortes com o método dela, mas todos ficam assustados, e o Patrick acaba falando para ela observar melhor a reação das pessoas antes de sair recomendando esse método por aí. Depois disso, ela decide prestar mais atenção nas pessoas ao redor e percebe que todo mundo está falando dela. As pessoas acham que ela tem algum tipo de relacionamento especial com Patrick. Meio confusa com tudo isso, a Yumi ela vai até a biblioteca, e o seu desejo é aprender mais sobre combates, já que o Patrick acabou inspirando ela a estudar estratégia e liderança. Enquanto ela procura algum livro, ela acaba encontrando a Alicia, que pede ajuda porque quer aprender a usar magia. A Alicia explica que não sabe nada sobre magia de luz, já que esse é um elemento raro, e por isso não consegue encontrar nenhum livro que fale sobre isso. Ela comenta que sabe que a magia da Yumi ela também é única, e fica curiosa para saber como ela aprendeu a usar. Só que a Yumi ela sabe que não pode contar a verdade, porque ela aprendeu tudo jogando o jogo, e isso obviamente não faria o menor sentido naquele mundo. Então ela dá um conselho para Alicia. Ela pede para Alicia tentar se lembrar de memórias que envolvam luz, e diz que isso pode ajudar a melhorar a magia dela. Nesse momento, a Alicia menciona que costumava observar as estrelas com a avó. Ela diz que aquela era uma cena muito bonita, e ela agradece a Yumi ela pela ajuda, dizendo que a Yumi ela fez com que ela percebesse algo muito importante. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Patrick se aproxima da Yumi ela, dizendo que a rainha tem um presente para ela. A Yumi ela percebe que o presente da rainha são bolos, e então ela diz para o Patrick que eles deviam comer no quarto dela, mas ele fica muito nervoso e responde que um homem não deve entrar no quarto de uma dama. Então eles decidem comer na cafeteria mesmo, onde os colegas de classe acabam observando os dois e começam a achar que eles têm um relacionamento super especial. Depois das férias de verão, a academia começa os preparativos para uma competição de artes marciais, onde os participantes vão lutar com espadas e também mostrar seus poderes mágicos. A Yumi ela sabe que essa é uma chance para os alunos mostrarem do que são capazes diante dos nobres, e por isso ela decide não se envolver, já que ela acredita que todos devem ter uma chance de brilhar por conta própria. O Patrick pergunta se ela vai participar, mas ela diz que não está interessada. Ele comenta que o prêmio da competição é inútil
útil para todos, sendo um amuleto que melhora a magia negra. Amuleto esse que no fundo somente a Yumi ela seria capaz de usar. Mesmo assim, ela acha que não precisa disso, pois já é forte demais. Mas ela revela que tem interesse no amuleto. Então no fim ela decide participar do concurso. A Yumi ela se aproxima do Ronald e pede que ele a inclua como participante, pois ela decidiu vencer a competição para receber o prêmio. No dia do evento, Patrick revela que o amuleto foi dado pelo rei e que ele era para a Yumi ela, mas o Ronald o ofereceu como prêmio. Então ela percebe que ele queria que ela participasse, e ela percebe que isso era porque o Ronald queria impressionar os nobres com os poderes dela. Os participantes se reúnem na arena e ficamos sabendo que os confrontos de luta de espadas são determinados por sorteio. O Edwin e o William estão num bloco da esquerda, portanto eles vão lutar contra o outro, mas a Yumi ela está no bloco da direita e o William se aproxima dela, revelando que ele tem treinado bastante. Ele menciona que já está no nível 20, mas a Yumi ela não sabe como reagir, pois nada do que ele disse a impressionou. Então ela apenas o elogia de forma falsa. Ele pede desculpas por ter sido rude anteriormente, pois achou que ela estava mentindo sobre seu nível. Ele diz que está determinado a derrotá-la, para que ele possa se tornar o cavaleiro mais forte do reino. O evento começa e a Yumi ela entra na arena, pronta para lutar contra o seu oponente. Ela planeja se conter, pois a sua imagem já está suja demais, e ela também não está interessada em impressionar os nobres. Ela também está preocupada com sua espada, pois ela pode perder o combate se ela se quebrar. É nesse momento que descobrimos que ela acidentalmente quebra as armas ao balançá-las, por isso ela escolheu a espada mais resistente que conseguiu encontrar. Ela decide testá-la, criando uma rajada de vento, mas o seu oponente desiste imediatamente, sabendo que não tem chances de lutar contra ela. A Yumi ela passa para a próxima rodada, mas ninguém quer lutar com ela. Então todos se retiram, permitindo que ela chegue à rodada final. O Edwin luta contra o William, mas acaba perdendo, pois ele é um espadachim mágico e não pode usar magia durante a luta. Portanto, o William tinha clara vantagem. Na rodada final, a Yumi ela luta contra o William e ele diz que não vai se retirar, e ela fica feliz em ouvir isso. A luta começa e o William ataca a Yumi ela, mas ela se esquiva facilmente. Ela percebe que ele já está exausto e não tem força o suficiente para usar sua arma. Ele diz que ela não faz nada além de se esquivar, e ela percebe o quão entediante essa luta é. No entanto, seria mais entediante ainda se ela o vencesse com um golpe. Por isso, ela decide entreter os nobres. Ela pensa em desviar como Patrick, mas ao tentar, ela percebe que sua espada está prestes a quebrar. Então, ela decide usar sua técnica secreta, quebrando a espada dele com um punho. E ficamos sabendo que o seu soco foi tão rápido que as pessoas de baixo escalão não conseguiram nem mesmo vê-lo. Seu inimigo fica confuso e se pergunta como perdeu, mas agora já é tarde demais e ela é anunciada como a vencedora. Ela percebe que ninguém viu seu movimento, mas ficamos sabendo que o Adolf conseguiu ver, graças ao seu nível alto. Durante a segunda parte do evento, os participantes exibem suas magias e os juízes lhe dão uma pontuação. A Yumi ela percebe que tem um tempo livre, pois ela é a última participante a se apresentar. De repente, o Oswald se aproxima dela e diz que os juízes não darão a pontuação apenas com base na força, pois eles também vão levar em conta a precisão. Portanto, ele acha que tem a vantagem, pois ele domina todos os elementos básicos. Ele se desculpa por tê-la tratado com dureza e por ter duvidado do seu nível, mas ele revela que não gosta dela e por isso está determinado a derrotá-la na competição. A Alicia usa sua magia de luz, fazendo com que orbes de luz apareçam na arena, enquanto a Yumi ela se lembra que ela costumava observar as estrelas com sua avó. Ela percebe que a Alicia seguiu seu conselho e graças a isso a Alicia conseguiu receber 88 pontos pelo seu desempenho, e o instrutor de magia até a elogia, dizendo que ela fez um belo feitiço. Logo em seguida, o Edwin encanta sua espada e a balança, criando um pilar de fogo, e os juízes lhe dão 90 pontos. Na vez do Oswald, ele invoca um bloco de terra e o divide em pequenos pedaços. Ele chama o fogo e a água para o seu lado, fazendo-os convergir, enquanto convoca um redemoinho, criando um pilar feito dos 4 elementos. Os juízes lhe dão uma pontuação 100 e ele fica convencido, achando que a Yumi ela não tem chance. Ele entra na arena, mas não tem um plano sólido. Ela vê o Patrick a observando e se pergunta por que ele está tão longe. Ela quer impressioná-lo com sua magia, mas ele se afasta de repente e ela se pergunta o que há de errado com ele. Ela nos revela que não está confiante com seu controle, portanto ela terá que confiar na força da sua magia, e então ela usa todo o seu poder, convocando um enorme buraco negro que cobre completamente o céu. Quando ela para de usar o feitiço, o céu fica claro, mas um tufão é formado de repente, sendo um fenômeno que acabou acontecendo por conta do buraco negro que ela criou. Todos entram em pânico, achando que vão morrer, mas ela percebe que usou apenas um feitiço e decide continuar sua apresentação, mas o oficial implora para que ela pare, dizendo que ela pode ganhar 300 pontos se terminar logo sua apresentação. Assim, a Yumi ela vence o evento. Então o Ronald lhe dá o prêmio, mas ele se pergunta se ela realmente precisa
precisa disso. Ela acha que ele não entende o seu verdadeiro valor. Então, ela mostra isso ao Patrick, pedindo a opinião dele, mas ele diz que ela não precisa desse tipo de poder. Por conta disso, ela fica chateada e pensa em talvez mostrar todo o seu poder de verdade. No entanto, ela percebe que o primeiro ano dela está acabando e quase todos da academia têm medo dela, tudo porque ela invocou um buraco negro durante a competição de artes marciais. O Patrick é o único que ainda fala com ela, mas felizmente a vida atual dela está muito tranquila, já que os meninos finalmente pararam de incomodá-la. Só que do nada, o Edwin se aproxima dela e revela que os pertences da Alicia desapareceram e pergunta se foi ela quem fez isso. Ela nega e o Patrick fala que ele não deveria acusar sem ter provas. Então, o Edwin decide ir embora, dizendo que vai investigar os outros alunos. A Yumi ela sabe que no jogo foi ela quem intimidou a Alicia e ela começa a se perguntar quem está fazendo isso agora. A Yumi ela não quer que o bullying aumente, porque a Alicia pode acabar parando de ir para a escola. Então, ela resolve investigar o caso por conta própria. Mais tarde, naquele mesmo dia, a gente vê uma garota se aproximando da mesa da Alicia e tentando pegar os livros dela, mas a Yumi ela a impede, fazendo com que a garota fique apavorada, pois tem medo dela. A menina revela que está fazendo isso por conta da Eleonora. Então, a Yumi ela vai até a Eleonora e conta que uma garota sob as ordens dela tentou roubar os livros da Alicia. A Eleonora pergunta se a Yumi ela acha que foi ela quem mandou fazer isso, mas a Yumi ela nega, dizendo que a garota contou que a Eleonora não estava envolvida. Só que a Yumi ela também explica que o Edwin pode acabar odiando a Eleonora, já que a garota estava ligada a ela e até mesmo mencionou o nome dela. No entanto, nesse momento, a Eleonora está preocupada de que o Edwin acabe ficando com a Alicia. Então, a Yumi ela garante que o Edwin não pode se casar com uma plebeia. No entanto, isso é uma mentira, porque no jogo o Edwin se casa com a Alicia. A Yumi ela aconselha a Eleonora a ignorar a Alicia, dizendo que quer que ela fique com o Edwin. Com isso, a Eleonora começa a se afeiçoar a Yumi ela. Ao mesmo tempo, a Yumi ela está feliz por ter alcançado seu objetivo, que no caso é impedir o bullying com a Alicia e ainda proteger quem era a verdadeira culpada. Depois disso, a Yumi ela encontra o Patrick e se pergunta por que ela não denunciou a garota. Ele também acredita que seria melhor deixar o Edwin descobrir a verdade sozinho, mas ela comenta que poderia ter passado por uma situação parecida. Ela se lembra que no jogo a personagem dela servia a Eleonora. Ela tentou roubar os livros da Alicia, mas acabou sendo pega. Depois disso, a Eleonora se afastou dela e isso a fez sofrer bastante. Foi aí que sua personagem começou sua busca por poder, querendo se vingar, mas no final a Alicia derrotou ela, já que a magia negra é fraca contra a magia de luz. A Yumi ela conta tudo isso ao Patrick, mas ele comenta que a situação dela também não é muito diferente, já que ninguém gosta dela, mas ela fala que está satisfeita com a vida que tem, porque agora ela tem alguém com quem conversar. Ela se despede dele, dizendo que teve muita dificuldade em encontrar alguém com quem pudesse falar, por isso ela acha que nunca vai ter um namorado. Alguns dias depois, a Yumi ela percebe que a Eleonora está seguindo ela, e ela acaba sendo convidada para uma festa de chá. Ela tenta evitar a Eleonora, porque sabe que ela está ligada à facção anti-rei, mas mesmo assim a Eleonora continua seguindo ela. Então a Yumi ela manda ela parar, mas a Eleonora responde que tem doces, e a Yumi ela acaba aceitando se juntar a ela. A Eleonora dá biscoitos para a Yumi ela, que tenta comer, enquanto a Eleonora explica que foi ela mesma quem fez os biscoitos. A Yumi ela acha que essa é sua chance, pois ela quer que a Eleonora a odeie. Então ela diz que o gosto é horrível, pensando que isso vai fazer com que a Eleonora fique com raiva, mas a Eleonora revela que estava apenas testando a Yumi ela, dando-lhe uma fornada que não deu certo. Ela diz que admira a honestidade da Yumi ela, porque ela foi a única que lhe disse a verdade. A Eleonora revela que começou a cozinhar porque soube que a Alicia deu doces para o Edwin. A Yumi ela diz que o Edwin nunca vai gostar dos seus doces, mas a Eleonora não se ofende. A Yumi ela então fica confusa, pois não consegue fazer com que a Eleonora não goste dela. Ela observa que a Eleonora é uma idiota, e isso a faz pensar que alguém pode estar a manipulando. A Yumi ela pergunta sobre a garota que tentou pegar os livros da Alicia e diz que sabe que foi a Eleonora quem deu a ordem, mas ela menciona que alguém a convenceu a fazer isso. Então a Yumi ela percebe que a ideia veio de um dos seus seguidores e chega à conclusão de que a Eleonora não é uma pessoa ruim. Então, para ajudar a Eleonora, a Yumi ela aconselha não confiar tanto em seus amigos. A Eleonora pede para que a Yumi ela a ajude a ter um bom relacionamento com Edwin, mas a Yumi ela não sabe o que dizer, pois ela não quer que a Eleonora acabe ficando com ele. Dias depois, o Patrick revela que conversou com a Eleonora e ele chegou à conclusão de que ela não é uma pessoa ruim. Ele diz a Yumi ela que ela deveria dar uma chance a Eleonora, e após falar isso, ele convida a Yumi ela para uma festa de fim de ano, mas ela recusa, pois o objetivo dessa festa é ajudar os alunos a entrarem na alta sociedade, mas para ela isso é inútil, então ela não quer participar da festa. Ela se lembra de que no jogo a Alicia vai sair com seu interesse amoroso escondido
escolhido. Ao pensar nisso, a Yumi ela pensa em participar, querendo confirmar se a Alicia vai ficar com Edwin. De repente, a Eleonora se aproxima dela e pergunta se ela já tem um vestido para a festa, mas ela revela que não tem nenhum e diz que não tem nem mesmo um parceiro. Então, a Eleonora lhe diz para ir com Patrick e promete ajudar a escolher um vestido. A Yumi ela volta para casa e diz a Rita que precisa de um vestido. A Rita fica surpresa ao ouvir isso e diz que pode cuidar do seu cabelo e de sua maquiagem. A Yumi ela percebe que todos os seus vestidos são para crianças e isso a faz quase desistir de ir à festa. Mas nesse momento elas recebem uma entrega essa que veio diretamente da rainha. A Yumi ela se pergunta o que é e então vemos todos se preparando para a festa. E quando a Yumi ela chega usando o vestido que a rainha lhe deu, todos ficam encantados. Ela vê a Alicia na festa e tenta descobrir com quem ela vai acabar ficando. O Patrick se aproxima da Yumi ela e fica surpreso ao vê-la, pois ela está linda. A Eleonora acha que está apenas atrapalhando, então decide ir embora, mas a Yumi ela diz que o Patrick é apenas seu conhecido. Ela diz a ele que quer ir embora, pois se sente envergonhada ao usar esse vestido, mas de repente ela vê William procurando pela Alicia. Então, se ela não está na festa, provavelmente ela deve ter saído com Edwin. A Yumi ela, acreditando que já atingiu seu objetivo, decide ir embora, mas o Patrick a impede, convidando-a para dançar com ele, e ela concorda. Então eles começam a dançar ao som da música, mas a Yumi ela se sente estranha. Então o Patrick lhe diz para relaxar e eles continuam a dançar. Ela sente que está se divertindo e percebe que todos estão olhando para ela. Ela começa a achar que todos a veem como uma esquisita, mas o Patrick lhe diz que todos estão olhando porque ela é linda. Ela percebe que está ficando nervosa e ele está prestes a lhe dizer o que sente, mas a música para de repente e ela se afasta, perguntando o que ele estava prestes a lhe dizer, mas ele se recusa a dizer qualquer coisa e ela lhe diz que quer dançar novamente, mas um rapaz a convida para dançar. Ela, querendo ficar com Patrick, diz ao rapaz que só gosta de pessoas mais fortes do que ela e ele foge. Infelizmente, o Patrick ouve isso e ele sabe que não é mais forte do que ela, então ele fica arrasado, achando que ela não gosta dele. No dia seguinte, ela pergunta se ele tem planos para as férias de primavera, mas ele explica que precisa ir para um certo lugar. Então, ficamos sabendo que o Patrick está treinando nas dungeons, porque ele sabe que a Yumi ela gosta de homens fortes. Quando o primeiro dia do segundo ano começa e o Patrick vai para o auditório, ele vê a Yumi ela segurando um ovo. Ele se pergunta o que é aquilo. Então, a Yumi ela explica que é o filho dela e o Patrick fica sem entender sobre o que ela está falando. Antes do recesso escolar, uma garota chamada Jéssica pediu ajuda da Yumi ela, e ela era a melhor amiga da Alicia no jogo. A Jéssica explica que a aldeia dela foi atacada por um dragão, mas os soldados não são fortes o suficiente para derrotar a criatura. Ela acredita que a Yumi ela é a única que pode fazer algo a respeito. Então a Yumi ela decide ajudar, mas fica surpresa porque não esperava que a Jéssica fosse pedir a ajuda dela. Elas vão imediatamente para a aldeia e a Yumi ela descobre que se trata de um dragão vermelho, exatamente como o do jogo. A Yumi ela chega na aldeia e agradece a Jéssica por tê-la convidado. O pai da Jéssica menciona que a filha disse que a Yumi ela é como um rei demônio, mas a Jéssica nega isso, dizendo que o pai dela não entendeu direito. Ela menciona que a Yumi ela está no nível 99, mas o pai dela não acredita, pois a Yumi ela é uma pessoa muito jovem para ter alcançado esse nível. A Yumi ela então começa a caçar o dragão e o pai da Jéssica designa 2 guardas para acompanharem ela. A Yumi ela para de repente e os guardas se perguntam se ela está cansada, mas ela revela que o dragão está ali e pede para eles se esconderem. O dragão aparece e ataca a Yumi ela com magia de fogo, mas a magia não tem efeito nenhum. A Yumi ela então invoca o buraco negro dela, que puxa o dragão para dentro e mata ele instantaneamente. Os guardas ficam impressionados, mas ela avisa que ainda não acabou, porque ela sabe que tem 2 dragões naquela montanha. Afinal de contas, ela já completou esse evento no jogo. Um segundo dragão aparece e ataca a Yumi ela com vento, mas isso também não afeta ela. A Yumi ela então usa sua habilidade e esfaqueia o dragão rapidamente, destruindo ele em questão de segundos. Ela sabe que tem um item naquela área, então entra na caverna e encontra o ovo do dragão. De volta ao presente, a Yumi ela diz que deu à luz ao ovo. Então o Patrick pergunta quem é o pai, mas ela revela que só está brincando. Ela explica que tudo aconteceu durante o recesso e o Patrick pergunta se ela pretende chocar o ovo. Então ela diz que sim e explica que já tem permissão do rei e do diretor. É nesse momento que descobrimos que no jogo a Alicia choca um dragão leve e usa ele como meio de transporte para toda a equipe. Por isso a Yumi ela acha que esse dragão vai ser útil caso ela precise sair do reino em algum momento. Os dragões nesse mundo usam magia para chocar ovos e quanto mais forte for a magia usada, mais poderoso o filhote vai nascer. O dragão reconhece na hora quem foi que deu magia para ele, como se fosse seu pai ou sua mãe, dependendo de quem fez isso. Descobrimos que a Yumi ela está cuidando desse ovo durante o intervalo das aulas e isso fez com que ela
acabasse se apegando a ele. A Alicia chega a passar perto do ovo, mas fica assustada porque ela vê o ovo como uma criatura sombria, algo muito assustador. O Patrick também acha o ovo meio sinistro, mas a Yumi ela pede para ele ser gentil com o bebê dela. Ela percebe que o bebê está prestes a nascer, então fica muito animada. Ela leva o Patrick para a casa dela e dá para ver que ele fica meio nervoso com isso. O ovo começa a se mexer e a Rita fica preocupada, achando que isso pode dar muito errado. Mas a Yumi ela está muito empolgada e ela acredita que o seu bebê vai ser uma gracinha. Ela está tão animada que acaba se agarrando ao braço do Patrick, mas ele sente dor e pede para ela parar. O dragão começa a sair do ovo e a gente vê que o dragão é tão escuro quanto os cabelos da Yumi ela. O Patrick olha para ele e não acha bonito, mas a Yumi ela já vê o dragão como a coisa mais fofa que ela viu em toda a sua vida. Ela repara que o corpo dele é bem escuro, o que mostra que ele absorveu a magia dela. Então ela diz que ele é igualzinho a ela. Ela até vê o dragão como se fosse um gato e começa a pensar como eles deveriam chamá-lo. Então o Patrick sugere o nome Ryu e ela adora o nome. Então decide que o dragão vai se chamar Ryu. Logo em seguida o Ryu começa a soltar sua magia negra. Então a Yumi ela pergunta se o Patrick ou a Rita querem brincar com ele, mas os dois não pensam duas vezes e saem correndo na hora. À noite ela decide que o Ryu vai dormir com ela e ela pede para ele ficar com ela para sempre. Um tempo depois a Yumi ela acorda ao ouvir os gritos da Rita e a gente vê que ela está apavorada porque o Ryu já está maior do que a Yumi ela. Ela começa a se perguntar como vai tirar ele do quarto. Então ela acaba dizendo a ele para pular pela janela. O Ryu consegue sair do quarto, mas a Yumi ela fica se perguntando onde ele pode morar. Os outros alunos acabam vendo o Ryu e todos ficam em choques e começam a gritar que viram um dragão. A Yumi ela pensa que talvez tenha aparecido um outro dragão, mas o Patrick explica que o dragão está bem atrás dela. Infelizmente a Yumi ela não entende porque os alunos estão com medo, já que o Ryu é completamente inofensivo. Ela pensava que o Ryu iria ser um dragão popular na escola e que todos iriam querer brincar com ele. No entanto, quando o Ryu corre na direção dos alunos, eles fogem dele e a Yumi ela fica sem entender, acreditando que talvez eles não gostem de animais. Ela pergunta para o Patrick se ele gosta do Ryu, mas antes dele conseguir responder, o Ryu simplesmente morde a cabeça dele. Os alunos ficam apavorados, mas a Yumi ela na real fica com ciúmes, porque ela queria ter sido mordida. Ela pede para ele soltar o Patrick e nesse momento o Edwin aparece, dizendo que ela está causando uma confusão. No entanto, a Yumi ela explica que tem permissão, mas o Edwin grita dizendo que um dragão é perigoso demais. No entanto, quando ele diz isso, o Ryu morde ele. A Yumi ela então briga com o Ryu, dizendo que ele está se sentindo à vontade demais com alguém que acabou de conhecer. Logo em seguida, a Alice aparece e leva o Edwin embora. Depois disso, a Eleonora chega e ela acaricia o Ryu, que se interessa pelo colar dela, mas quando ela tira o colar, ela também acaba sendo mordida. No entanto, a Eleonora se orgulha disso, dizendo que ela é a única filha da nobreza que sobreviveu a uma mordida de dragão. E ela acredita que isso vai fazer com que o Edwin goste ainda mais dela. Agora vemos que o Ryu começou a morar em um armazém perto da escola, e no dia seguinte, a Yumi ela acorda querendo brincar com ele. Ela pergunta para o Patrick se ele tem planos para o dia, e ele diz que sim, mas fica tentando entender o que ela está querendo. Ela acha que o Patrick tem estado ocupado ultimamente, então ela pergunta o que ele está fazendo, mas o Patrick não quer falar sobre isso, e acha que é melhor esperar um pouco, pois ele quer contar quando for a hora certa. Mas a Yumi ela acha que ele quer dizer a mesma coisa que ela, então eles decidem falar juntos. Só que a Yumi ela diz que quer voar com o Ryu no céu, e que ela quer que o Patrick a acompanhe. Ela pergunta o que o Patrick ia dizer, mas ele acaba mudando de assunto, dizendo que não está interessado em voar. Eles vão até o Ryu, e o Patrick percebe que ele cresceu demais, e se pergunta por que o Ryu está usando um anel. Então a Yumi ela explica que é para evitar que ele seja confundido com um dragão selvagem. Dito isso, ela pula nas costas do Ryu e voa para bem longe, enquanto Patrick diz para ela ter cuidado. Ela sobrevoa a cidade e tenta impressionar as pessoas, mas todos ficam horrorizados com a cena. A Yumi ela tenta fazer manobras no céu, mas acaba caindo, e ela percebe que vai acabar destruindo a cidade se usar os poderes para impedir a queda. Então ela usa sua magia para se lançar no campo da academia. O Patrick fica preocupado com ela, então ele corre até ela, pega ela no colo e decide levá-la para a enfermaria, mas a Yumi ela explica que isso não é o suficiente para machucá-lo. Ele diz a ela para ter mais cuidado, e a Yumi ela o agradece pela preocupação. Depois disso, ela vai até a cidade para comprar uma cela para o Ryu, mas acaba sendo abordada por um espião do reino Renlest, que quer conversar com ela em particular. Eles decidem conversar em um restaurante, e ele se apresenta como Linus. A Yumi ela sabe que o reino dele é um país vizinho, onde vive a família do Patrick. Ela sabe que os dois reinos não se dão bem, e fica se perguntando o que ele quer com ela.
ela. O Linus pede para ela pedir algo primeiro, então a Yumi ela pede um prato que seja rápido de preparar, já que ela não pode perder o toque de recolher da escola. Ela pergunta o que ele deseja, então ele admite que quer levá-la para o seu país e explica que reuniu informações sobre ela, por isso ele sabe que será difícil levá-la para o seu lado, já que ela não parece se sentir atraída por riqueza ou status. A Yumi ela pergunta por que ele a procurou, e o Linus explica que o seu reino se tornou mais interessado nela desde que ela adquiriu um dragão, então ele decidiu pedir diretamente a ela que ela se una ao reino dele e promete lhe dar tudo que ela quiser. A Yumi ela pergunta se eles querem algo em troca, e o Linus diz que no reino dele ela provavelmente seria transformada em uma espécie de soldado. Ela percebe que seria chamada para participar de guerras, e além disso, se ela se unisse ao reino inimigo, o Patrick e sua família poderiam estar em perigo, por isso ela se recusa. O Linus pergunta o motivo dela para permanecer nesse reino, já que todos têm um preconceito contra pessoas com cabelo preto. A Yumi ela pensa no Patrick, mas diz ao Linus que seu único objetivo é derrotar o Rei Demônio, e ela diz que nesse reino ela pode ficar mais forte. O Linus fica confuso, mas ela ouve um barulho, e eles veem alguns guardas do lado de fora. Ela acha que tem alguém observando, então ela diz ao Linus para fugir. Ele agradece pelo aviso, e os dois saem pela janela. A Yumi ela vai para a academia pensando em como ela queria fugir do reino se as coisas tivessem ficado complicadas no começo, mas agora ela quer ficar e não quer se tornar inimiga do Patrick. Nesse momento ela percebe que está carregando sentimentos por ele. Ela encontra o Patrick no dia seguinte e diz que quer ser amiga dele, mas ele fica confuso explicando que eles já são amigos. A Yumi ela acha isso muito gentil, mas o pergunta se ele a vê como um recurso militar, e logo em seguida ela explica que nunca invadiria outros países. Ele não entende o que ela está falando, por isso ele apenas diz que nunca a usaria desse jeito, e revela para Yumi ela que ele ficaria ao lado dela, mesmo que ela fosse apenas do nível 1, e isso faz com que a Yumi ela fique corada e o agradeça por sua amizade. Logo em seguida, os resultados da academia são divulgados, e a Yumi ela parabeniza o Patrick por estar no topo mais uma vez. Eles comentam sobre os resultados, e do nada a Eleonora aparece com um pedido. A Yumi ela vai para o seu quarto com ela, e a Eleonora diz que quer estudar para os exames com ela. A Yumi ela fica pensando por que ela não pede ajuda para as suas amigas, mas a verdade é que a Eleonora tirou a nota mais alta entre elas. A Yumi ela acha que as suas amigas estão mentindo, só para fazer a Eleonora se sentir superior, mas mesmo assim a Yumi ela topa em ajudar. Elas começam estudando história, mas logo a Yumi ela percebe que a Eleonora não leva muito jeito para os estudos, sendo ela muito ruim em memorizar as coisas. Mas aí de repente a Eleonora começa a falar algumas coisas sobre o rei atual, dizendo que sabe tudo porque ele é o pai do Edwin. Então a Yumi ela tem uma ideia. Ela pede para a Eleonora imaginar os reis antigos como se fossem parentes do Edwin, e ela concorda com essa abordagem. Assim, a Yumi ela começa a ensiná-la desse jeito. Depois de um tempo, vemos o Patrick dizendo que está feliz porque a Eleonora passou nos exames graças à ajuda dela, mas a Yumi ela não parece muito animada com isso, já que ela vai ter que continuar ensinando a Eleonora até o fim do ano. Ela tenta convencer o Patrick a voar com o Ryu, mas ele se recusa novamente, falando que já tem outros planos mais tarde. A Yumi ela fica se perguntando o que ele vai fazer depois da aula, mas a Eleonora interrompe, agradecendo a Yumi ela pela ajuda e tentando dar a ela um colar, dizendo que esse colar vai deixar a Yumi ela ainda mais bonita. Nesse momento, Patrick vai embora, dizendo a ela para se divertir com a Eleonora. O Patrick vai para uma dungeon e começa a matar goblins, pois ele sabe que a Yumi ela só gosta de homens mais fortes, então ele promete para si mesmo se tornar o mais forte por ela. Patrick volta para casa depois de ter matado muitos goblins, mas a Yumi ela aparece e revela que sabe onde ele tem passado seu tempo. Ele pensa que ela descobriu tudo, mas a Yumi ela apenas o pergunta quem é a namorada dele. Ele explica que não está namorando ninguém e fica se perguntando por que ela acha que os ferimentos dele foram causados por uma garota, mas na cabeça dela essa é a única explicação que faz sentido. Ela insiste perguntando onde ele tem passado seu tempo, e o Patrick decide contar a ela que ele tem estado em uma dungeon, mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, o Ryu reclama. Então a Yumi ela decide levá-lo para casa. O Edwin chega nesse momento, revelando que ouviu a conversa. Ele diz que o Patrick deve ter razão sobre a Yumi ela e que ela não é uma pessoa ruim, mas ainda assim ele não consegue parar de achá-la estranha. O Patrick marca o encontro entre o Edwin e a Yumi ela, e nesse encontro o Edwin aproveita para pedir desculpas por ter sido rude todo esse tempo. Ele explica que o pai dele lhe contou que a Yumi ela não é o Rei Demônio, mas ele era orgulhoso demais para admitir isso na frente dos outros, e por isso agora ele está pedindo desculpas pelo comportamento dele. A Yumi ela se lembra de que o Edwin é apenas uma criança, assim como os outros alunos da academia. Ela entende que é fácil para os jovens deixarem o orgulho e a
vaidade falarem mais alto. Então ela pergunta para ele o que causou a mudança repentina de sua opinião. Então o Edwin revela que o Patrick conversou com ele e contou várias histórias sobre ela e garantiu que a força dela é fruto de anos de trabalho duro. O Edwin pede perdão a ela e a Yumi ela aceita as desculpas, mas já emenda outra conversa, querendo saber o que o Patrick andou falando sobre ela. Então ele revela que o Patrick a elogiou e o convenceu de que ela é uma pessoa boa, apesar de agir como uma maluca. A Yumi ela fica furiosa ao ouvir isso. Então o Edwin começa a implorar por sua vida. Momentos depois, ela tem um encontro com o Ronald e ele pergunta como foi a conversa dela com o Edwin. Ela acha que ele está agindo como uma nova pessoa agora e o Ronald fica feliz em ouvir isso e pergunta se ela já está pronta para ajudar o grupo do Edwin a subir de nível. Ela pergunta se eles estão se esforçando para ficar mais fortes e o Ronald explica que eles estão evoluindo rapidamente depois de que perderam no torneio. Mas o problema é a Alicia, porque toda vez que ela tenta caçar monstros, todos a protegem, impedindo-a de subir de nível. Então a Yumi ela vai até a Alicia, acreditando que ela não vai conseguir derrotar o Rei Demônio se não subir de nível. A Yumi ela tem medo de ser forçada a se casar com o Edwin se ela tiver que derrotar o Rei Demônio. Por isso ela quer que pelo menos a Alicia dê o golpe final. Ela encontra a Alicia treinando e rapidamente percebe que o nível dela é muito baixo. A Yumi ela se oferece para ajudá-la a subir de nível e até sugere a ir para uma dungeon obscura, porque a magia de luz dela seria super eficaz contra monstros das trevas. No entanto, a Yumi ela ainda parece um monstro para ela. Por isso ela tem medo de entrar em uma dungeon com a Yumi ela. Então ela recusa a oferta e vai embora correndo. A Yumi ela entra na sala de aula, mas todos estão falando sobre a Alicia e o Patrick revela que ela desapareceu. Por isso os professores estão procurando por ela. Os meninos chegam e perguntam a Yumi ela sobre a Alicia, mas ela não sabe e apenas diz que da última vez que viu a Alicia ela estava lutando para subir de nível. Eles se perguntam se esse é o motivo pelo qual ela fugiu, mas o William acha que ela não faria isso e o Edwin se pergunta por que ela não deixou uma mensagem. O Oswald os lembra de que a Alicia é o trunfo deles, já que ela tem um atributo que pode derrotar o Rei Demônio. Portanto, eles acreditam que alguém que apoia o Rei Demônio deve tê-la raptado e partem em busca dela. Enquanto isso, vemos a Alicia andando. Ela parece estar hipnotizada e está se aprofundando na floresta. Vemos a Yumi ela procurando pela Alicia e ela a vê caminhando na floresta. Então a Yumi ela se aproxima dela, chamando-a e fazendo com que ela recupere o controle do seu corpo. A Yumi ela só conseguiu lhe achar pois conhece bastante a personagem Alicia. Mesmo assim, ela pergunta por que a Alicia foi embora. Então ela revela que essa não é a primeira vez que isso acontece. A Alicia revela que às vezes ela perde o controle do próprio corpo. Ela se lembra da primeira vez em que isso aconteceu, revelando que a Academia Real queria recrutá-la quando souberam que ela tinha magia de luz. Ela tentou recusar, mas do nada sentiu um forte desejo de entrar na academia. Na época ela perdeu o controle e acabou assinando o contrato. Ela também não sabe porque convidou Edwin para sair durante a festa de fim de ano, revelando que se lembra de tudo, mas não sabe por que está fazendo essas coisas. Por isso ela tem certeza de que está sendo controlada. Ela explica que não contou para os meninos sobre isso, porque ela não quer que eles se preocupem. A Yumi ela então percebe que o jogo está guiando a Alicia para garantir que ela siga a história corretamente. A Yumi ela acha que a Alicia se afastou porque ela não vai conseguir derrotar o Rei Demônio se não subir de nível, e por isso o jogo meio que forçou ela a ir até uma Dark Dungeon, mas a Yumi ela não pode contar isso para ela, pois isso apenas deixará a Alicia mais confusa. Então a Yumi ela diz que o corpo dela está agindo por conta própria porque ela está muito estressada e garante que isso vai parar de acontecer eventualmente. Isso faz a Alicia se sentir melhor e ela agradece a Yumi ela e decide voltar para a academia, mas a Yumi ela sugere que ela vá para uma dungeon, pois ela precisa subir urgentemente de nível. Antes de tudo, a Yumi ela dá a ela um amuleto de proteção e a Alicia acaba mesmo relutante decidindo se juntar a Yumi ela. Elas entram na dungeon, onde a Alicia encontra uns monstros que deixam ela apavorada. Então ela começa a explodir os monstros, enquanto a Yumi ela diz que eles são fracos contra a magia dela. A Alicia começa a reclamar, dizendo que vai morrer, mas ficamos sabendo que a Yumi ela terminou essa dungeon inúmeras vezes, pois ela costumava upar a Alicia nesse lugar quando jogava o jogo. Ela decide guiar a Alicia, sabendo que é a primeira vez que ela entra em uma dungeon. A Alicia consegue derrotar os monstros, mas se pergunta por que eles estão ficando mais fortes. Então a Yumi ela revela que existem 50 níveis nessa dungeon. Ela diz que os monstros vão ficando mais fortes à medida que elas se aprofundam, e quando elas completarem essa masmorra, elas vão receber um item. A Alicia luta contra os monstros e pergunta por que a Yumi ela não está a ajudando. Então ela revela que quer que a Alicia os derrote, porque somente assim ela vai poder subir de nível. A Yumi ela promete ajudá-la se sua vida estiver em perigo, e a Alicia usa uma nova habilidade que lhe permite derrotar mais monstros. Assim elas se aprofundam na dungeon, enquanto a Yumi ela lhe diz que ela está se saindo muito bem, mas ela ativa uma armadilha, fazendo com que ela caia. A Yumi ela se
dá conta de que esqueceu de avisar a Alicia sobre isso. A Alicia aterrissa em um monstro enorme e ele começa a atacá-la. Então ela usa sua magia, matando em um instante. A Yumi ela chega e percebe que a Alicia está ferida. Ela se oferece para curá-la usando sua magia negra, mas a Alicia se recusa, dizendo que está bem. No entanto, a Yumi ela a cura mesmo assim, fazendo com que ela se apavore. Elas chegam ao andar de número 50, onde encontram o chefe, e a Yumi ela diz a Alicia para tentar cuidar dele. O chefe a ataca, derrubando-a para trás, e a Yumi ela percebe que ela está em apuros. Então ela contra-ataca o chefe, matando com um único golpe. Ela se aproxima da Alicia e o amuleto de proteção é ativado, permitindo que ela recupere a consciência. A Yumi ela explica que o amuleto a salvou, mas ele só funciona uma vez, portanto ela precisa substituí-lo. Elas abrem o baú do tesouro e vemos que elas obtiveram amuletos de proteção, mas a Yumi ela não precisa deles. Então ela diz que a Alicia pode ficar com todos. Assim elas são teleportadas para longe e a Alicia acha que tudo acabou. Então ela agradece a Yumi ela por sua ajuda, mas a Yumi ela diz para a Alicia usar outro amuleto de proteção e explica que elas vão continuar enfrentando essa masmorra até que ela derrote o chefe. A Alicia fica surpresa ao ouvir isso, mas concorda em fazer isso e continua progredindo, mas ainda assim ela não consegue derrotar o chefe. Então a Yumi ela a ajuda. Elas recebem uma espada negra do baú do tesouro e a Yumi ela decide ficar com ela. A Alicia continua trabalhando e elas adquirem uma lança do vento. Então a Yumi ela pensa em dar a lança para o Patrick. Depois de várias tentativas, a Alicia finalmente consegue derrotar o chefe. Assim elas obtêm uma espada de luz e pensando que essa arma pode ser útil contra o Rei Demônio, a Yumi ela tenta tocá-la, mas ela percebe que não pode, pois a espada está reagindo à sua magia negra. Elas retornam à superfície e a Yumi ela diz para a Alicia que elas alcançaram o objetivo e a pergunta se ela se divertiu, mas a Alicia começa a ter alucinações, pensando que está prestes a morrer. A Yumi ela, percebendo que ainda tem tempo, pergunta se a Alicia quer visitar a localização do Rei Demônio, mas a Alicia fica se perguntando como a Yumi ela sabe disso, mas a Yumi ela não pode contar isso, pois ela aprendeu tudo jogando o jogo. Então a Yumi ela diz para a Alicia que seus instintos de nível 99 revelaram a localização do Rei Demônio. Elas montam no rio e a Yumi ela menciona que quer confirmar se ela está certa, mas a Alicia entra em pânico. Então a Yumi ela começa a perguntar o que há de errado com ela, mas de repente começa a chover e uma rajada de vento empurra elas para trás, fazendo com que a Alicia caia. Então o rio a pega e a Yumi ela chega à conclusão de que o jogo está impedindo elas de entrarem na arena, porque ainda é muito cedo para lutar contra o Rei Demônio. Então elas decidem voltar para a academia. Os meninos ficam felizes ao vê-la e dizem que estavam preocupados com ela. A Yumi ela dá a lança de vento ao Patrick e no dia seguinte a Alicia usa o seu feitiço, destruindo um boneco em um instante, e os meninos ficam impressionados, percebendo que ela é mais forte do que eles agora. Ela diz que se esforçou muito para progredir e eles ficam determinados a ficar mais fortes porque não querem ficar para trás. A Yumi ela acha que ela está no nível 50, mas sabe que a Alicia ainda não é forte o suficiente para derrotar o Rei Demônio. Ela considera que será mais difícil para a Alicia subir de nível, então pensa em levá-la para uma dungeon de nível mais alto. O Patrick acha que a Alicia vai chorar se souber disso, mas para Yumi ela subir de nível é muito divertido. Então o Patrick percebe que precisa se esforçar ainda mais para que a Yumi ela se apaixone por ele. Agora a Yumi ela caminha pelos campos e um homem se aproxima dela, dizendo que precisa de sua ajuda para um experimento. Ele a leva para uma sala de aula, onde lhe mostra sua nova invenção, revelando que ela foi projetada para selar magia. Ele a obriga a usar o dispositivo, dizendo-lhe para aumentar sua potência mágica, e ela segue suas instruções, liberando todo o seu poder, mas o dispositivo não se rompe, e o homem chama seus companheiros, dizendo-lhes para matá-la enquanto ela não pode usar magia. Ele revela que ela caiu em sua armadilha, mas ela destrói facilmente os grilhões, revelando que sua força física também é de nível 99. Então, os assassinos entram em pânico, dizendo que estavam apenas pregando uma peça nela, mas ela não acredita neles e eles acabam sendo presos. A Yumi ela acha que eles são da facção contra o rei, e o Ronald diz a ela para ter cuidado, pois acredita que eles têm um espião na academia. Na noite seguinte, um assassino tenta matá-la enquanto ela está dormindo, mas quando ele a apunhala, sua faca acaba se quebrando, e ela pergunta o que ele está fazendo, deixando ele muito assustado. No dia seguinte, a Yumi ela conta ao Patrick sobre as tentativas de assassinato e o aconselha a ficar longe dela, porque ele pode acabar se metendo em problemas. De repente, ela sente a aproximação de flechas, mas as detém facilmente e procura o assassino. Ela fica muito chateada com isso, porque essas flechas poderiam ter atingido Patrick se elas não as impedisse. Depois disso, vemos a Yumi ela caminhando pela cidade usando um disfarce. Ela vê crianças brincando do lado de fora, enquanto um garoto as observa à distância. Então, ela se aproxima dele, perguntando se as crianças não gostam dele, mas ele revela que todos têm medo de se juntar a ele, porque todos odeiam seu cabelo escuro. Ela lhe mostra o seu cabelo e diz que no início todos a
a evitaram, mas no fim acabaram a aceitando. Ele acha que nunca terá amigos, mas ela lhe diz para tentar se aproximar dos outros, e naquele momento um grupo de bandidos se aproxima deles. Eles reconhecem a Yumiella, então ela diz às crianças para terem cuidado, e os homens atacam ela, mas ela os detém com sua magia, e as crianças acham ela muito legal, e percebem que ela é uma maga muito poderosa. Ela começa a interrogar o líder do grupo, perguntando quem os contratou, mas ele diz que não sabe, porque o cliente deles estava escondendo o rosto. A Yumiella volta para casa, contando a Rita sobre o incidente, e revela que os entregou às autoridades. Ela percebe que seu chá está com um gosto estranho, então ela pergunta a Rita sobre isso, dizendo ela para provar, mas a Rita entra em pânico e começa a implorar por perdão. Ela revela que colocou veneno na bebida da Yumiella, porque sua irmã foi feita de refém. A Yumiella pergunta sobre o veneno, então a Rita revela que usou um produto extremamente mortal, que pode matar um homem com uma única gota, e ela colocou 5 gotas na bebida da Yumiella, mas mesmo assim isso não foi o suficiente para matá-la. A Rita revela que está ajudando os assassinos, e diz que o pai da Yumiella ordenou que ela fizesse isso. A Yumiella pergunta sobre sua irmã, então a Rita revela que sua irmã está trabalhando para o pai da Yumiella em sua mansão. Assim, naquela noite, a Yumiella e a Rita voam para a mansão, onde encontram a irmã da Rita, a Sarah, que parece não ter ideia do que está acontecendo. Ela fica surpresa ao ver a Yumiella e a pergunta se ela está sendo mantida como refém. No fim de tudo, a Yumiella decide perdoar a Rita, sabendo que ela só queria salvar a Sarah. Ela fica feliz em ouvir isso e diz que será leal a Yumiella até o fim. Ela pede que a Rita e a Sarah esperem por ela e vê seus pais na mesa de jantar, mas eles não a reconhecem. Então ela diz para eles que é a única filha deles, e eles ficam surpresos ao vê-la ali. Eles revelam que foram os responsáveis por contratarem os assassinos, porque acreditavam que ela havia traído eles. Eles acham que ela está trabalhando com o rei para eliminar a facção que é contra o rei. Então ela percebe que tudo não passa de um mal-entendido, porque o reino, na verdade, está preparando os soldados para enfrentar a invasão do Rei Demônio. E ela realmente tem um bom relacionamento com o rei, mas não, ela não está planejando lidar com a facção anti-rei. Ela percebeu que foi por conta de todas essas comoções que a facção que é contra o rei ficou se sentindo ameaçada. Então, o que todos eles acharam que seria o melhor a se fazer era matá-la. Por isso, contrataram assassinos, pois enfrentar todo o poder que ela tem seria muito difícil. Ela então tenta se explicar, falando que tudo foi um mal-entendido, mas os pais dela não acreditam e acham que ela só quer ganhar poder indo para a guerra. Ela manda eles voltarem para o domínio deles, mas então eles falam que nem mesmo querem ficar lá, porque a vida no interior é entediante demais, e ainda dizem que não querem ela como uma filha. Ela percebe que eles não têm mais esperança, então ela diz ao seu pai que ele deve ceder o título dele para ela, e ainda o lembra de que ela é só a única herdeira, ou seja, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar se tornando uma condessa depois que ele morrer. O pai dela entende isso como uma ameaça, então tenta chamar os guardas, mas ela apenas diz que ninguém consegue impedir de fazer o que quiser. A Yumiella invoca um buraco negro bem ali e ameaça matar os próprios pais se eles não derem para ela o que ela quer. A mãe dela desmaia na hora, enquanto o pai fica desesperado, implorando por misericórdia e dizendo que ela pode ficar com o título dele. No dia seguinte, a Yumiella vai relatar tudo ao rei. O rei pergunta por que ela decidiu assumir o domínio da própria família. Então ela explica que quer uma posição de poder, porque ela quer acabar com a discriminação contra pessoas de cabelo escuro. O rei entende que não vai ser nada fácil, mas ela está completamente decidida a fazer de tudo para conseguir o que quiser. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela troca uma ideia com Patrick, comentando que os assassinos não estão mais atrás dela. Então, ela percebe que no fundo, ela não tinha nem mesmo o que é preciso para matar ninguém. Ela se sente aliviada até mesmo por ter escolhido poupar os assassinos, porque ela estava com medo de estar perdendo a sua humanidade. Mas o Patrick se vira para ela e diz que ela é uma pessoa incrível e que ele está impressionado com a determinação dela em se tornar uma condessa. Ela acaba revelando que foi inspirada por um garoto que conheceu. Naquele momento, ela sentiu que precisava mudar a sociedade, transformando o mundo em um lugar melhor, porque as pessoas de cabelo preto viviam lutando para se encaixar. O Patrick topa ajudar ela nessa missão. Nisso, ela vira e fala que precisa de alguém ao lado dela, porque ela precisa ter um sucessor. O Patrick fica confuso na hora, achando que ela vai pedir ele em casamento, mas não, ela diz que quer adotar ele como filho. Na hora, ele recusa, sem nem mesmo pensar, o que deixa Yumiella muito chateada. Ela promete que vai ser uma boa mãe, mas mesmo assim o Patrick continua recusando. Ela fica confusa e pergunta por que ele não quer fazer parte da família dela. Depois de algum tempo, o reino comemora o dia da sua fundação, mas o rei anuncia que o Rei Demônio está prestes a retornar. Ele sabe que o Rei Demônio vai atacar o reino, mas garante a todos que os preparativos já foram feitos. Então, ele nomeia o Adolf como comandante supremo do exército real. Ele também acrescenta que o Edwin vai liderar uma unidade de elite para derrotar o Rei Demônio, e vemos que a Yumiella vai se juntar a eles nessa missão. Depois do evento, a Yumiella começa a pensar nos seus objetivos, e o Patrick aparece, dizendo que viu ela na janela
janela do seu quarto. Ela fica impressionada com o fato do Patrick ter conseguido enxergar ela de tão longe, e ele revela que isso é graças ao seu treinamento, revelando que ele já está no nível 60. A Yumi ela fica surpresa ao ouvir isso, pois o Patrick já está tão forte quanto Adolf. Ele explica que tem treinado nas dungeons em seu tempo livre e que ele está usando o amuleto do crescimento para subir de nível mais rápido. Ela diz para ele parar com isso, pois é perigoso explorar dungeons sem um amuleto de proteção. Ela diz que não quer perdê-lo para um monstro, mas o Patrick explica que sente a mesma coisa quando a Yumi ela faz alguma coisa imprudente. Então ela promete ser mais cuidadosa. A Yumi ela pergunta por que ele se esforçou tanto para subir de nível, e ele revela que quer superar ela, porque ela disse que só gosta de homens mais fortes do que ela, mas ela explica que nunca quis dizer isso de verdade. Ela só falou aquilo durante a festa porque não queria dançar com outros caras. Mesmo assim, o Patrick diz que quer ser forte o suficiente para ficar ao lado dela. Então, a Yumi ela chama ele para jogar pedra, papel, tesoura. Ela acaba ganhando, mas ele pergunta se perdeu, dizendo que não consegue ver nada porque está muito escuro. Ela responde que ele ganhou, e por isso ela diz que gosta dele, porque ele é melhor do que ela. Os dois então se beijam, enquanto a comemoração chega no seu auge.